Sejam bem-vindos a mais um Training Cast e hoje o episódio vai ser muito especial. Eu recebo um grande amigo, um irmão, conselheiro, Marcelo Julião. Obrigado por topar, meu irmão. Valeu, meu irmão. Prazer é todo meu em poder compartilhar com vocês, tá? Nesse Training Cast que é poderoso, trazer conhecimento sobre performance, sobre como destravar várias áreas da sua vida que você vai ter muito mais resultado. É isso que a gente faz, é isso que a gente vem fazendo juntos e isso vai ser transformador para vocês. Então, fica até o final que eu tenho certeza que o treino e o papo vai render bastante. Marcelo, para quem não te conhece, se apresenta lá pro pessoal. Pessoal, é um prazer. Sou Marcelo Julião, hoje empresário há mais de 7 anos no ramo de suplementação, dono da Strong Life Suplementos e também há mais de um ano já numa jornada de desenvolvimento pessoal, empresarial para mim e para minha esposa, onde a gente também mentora. Hoje a gente tem bastante ferramentas baseado na escola Febracis, que é a maior escola de negócios da América Latina. Hoje, o Dr. Paulo Vieira, que é o cabeça de tudo. Se você não conhece Paulo Vieira, transforma vidas, é poderoso conhecimento. E é isso que a gente faz hoje na nossa vida. Ótimo. E conta um pouco da sua jornada, da sua trajetória, o que você já fez até você se tornar hoje um mentor. Comecei com a Strong Life e foi algo que, assim, hoje eu entendo que, hoje com a consciência, eu entendo que foi um direcionamento de Deus que começou a mover as coisas ali para acontecer tudo o que aconteceu na minha vida até aqui. E pensando nisso, com 21 anos, eu trabalhava numa loja de suplementos e aí, de repente, tinha várias lojas do mesmo dono e a que eu trabalhava foi a que fechou. E fazia pouco tempo que eu estava ali. Olha para você ver como que é algo poderoso, porque eu trabalhava em um lugar que eu ganhava mais, fazia educação física e tive a proposta de começar. Eu fiz 1 ano e meio. Fiz 1 ano e meio. Caramba! E aí me conectei ali com pessoas, né? E na loja de suplementos, o que aconteceu? Eu falei, poxa, tive a oportunidade de trabalhar lá. Falei, como personal, fazendo educação física, vou me conectar mais. Então eu deixei eu ganhar mais, era quase R$ 1.000 na época a mais, né? Isso há 7 anos atrás era considerável. E iniciei ali. E é ali que começou a história, porque eu fiquei 5 meses e a loja fechou aquela que eu trabalhava. Então já era uma decisão do dono, ele estava escolhendo qual ele iria fechar, que eu trabalhava era menor, tinha menos faturamento. E quando fechou, o que aconteceu? Eu falei, poxa, e agora, né? Eu tive um propósito para vir aqui, para me iniciar aqui, para me conectar com pessoas da área e agora está fechando. Eu conectei com um amigo que já vendia suplementos. Falei, poxa, fulano poderia abrir a loja e eu trabalhar lá na loja. Aí minha mãe, né? Falei para ela isso, para você ver, né? O quanto Deus move as pessoas certas. Ali dentro de casa, ela olhou para mim e falou: por que você não abre a loja? E aí eu parei assim, falei: como assim? Eu abri a loja? Como que eu vou tocar a loja? E aí foi aonde eu comecei. Deus começou a direcionar, vendi meu carro, que eu tinha pago já, uma Paraty bolinha. Então, tinha pago R$ 9.000 dela, vendi por 12 ainda. Olha só. Tinha pego num preço abaixo na época de um conhecido. Então, consegui vender por 12. E com R$ 12.000 foi o que eu comecei o meu negócio. Foi basicamente isso. Muito bom. E hoje muitas pessoas querem fazer transição. Então Sim. você trabalhou para uma empresa e você abriu o seu negócio. E hoje é muito isso. As pessoas trabalham CLT, mas elas têm o desejo, o sonho de abrir. Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está nessa fase de transição, ainda trabalha, mas tem esse desejo de empreender? Qual o conselho que você daria? Eu acredito que o primeiro passo é você começar algo que você já tenha conhecimento. Porque depois, ao longo da minha jornada, eu desenvolvi a empresa, né? Tem uma história ali onde eu cheguei a ter que morar na empresa quando eu comecei. Vendi o carro, fiquei sem grana, não tinha condições financeiras para mais nada, fazia ainda educação física. Então, minha mãe na época, olha como tudo vai acontecendo. Morava com ela, né, 21 anos ali, morava com ela teve que se mudar para Itirapina. Uma fase que aconteceu da vida dela, e eu tava com a loja aqui em São Carlos. Falei, e agora? Não tenho carro, não tenho moto, não tenho como me locomover. Como que eu vou continuar com o negócio aqui? Tinha faculdade em Araraquara, eu fazia na Unip. Eu pensei, falei, cara, eu vou ter que morar na loja. Minha mãe vai para lá, minha estrutura vai para lá, eu vou ter que ficar aqui. Então foram quase 6 meses ali dentro da loja. E você conheceu lá embaixo a loja quando eu iniciei? Conheci. Estrutura pequenininha, Conheci. Atrás eu passei uma cortina e ficava ali atrás à noite. Enfim, foi uma jornada. Só que eu estava em algo que eu já tinha adquirido um conhecimento, e principalmente com a base de vendas. Porque eu entendi que eu vendo desde os meus 7 anos de idade. Comércio dos meus avós, depois eu trabalhei em oficina mecânica de trator e tudo mais, eu sempre fui bom na comunicação e na venda. Então isso me facilitava, né, a aprender, a me relacionar bem.
Depois eu entrei no ramo de agropecuária, trabalhei ali, eu me desenvolvi muito, essa questão de vendas, e também até picolé já vendi na rua, né? Antes de abrir a loja, Sério? os 3 meses ali que Olha só. a empresa que minha mãe com o ex-marido dela tinha construído no ramo de oficina, mecânica de trator, caminhão, acabou quebrando, acabou fechando, e não era uma necessidade, não era assim, estava passando necessidade, não, mas a vontade de fazer algo. E aí eu saí pra rua, conheci um cara que tinha uma fábrica de picolé, e aí ele me ofereceu, ele falou, duvido que você vai fazer isso. Eu falei, isso era num domingo. Eu falei pra ele, amanhã que horas que eu tenho que estar lá? Aí ele pegou e falou, acho que era 8 ou 9 horas que ia lá, pegava o carrinho para sair na rua. Falei, então beleza, amanhã eu tô lá. E na segunda-feira, no dia seguinte, eu tava lá. Então, esse ponto também é primordial para você que quer começar algo, é tomar iniciativa, é que você realmente tome o conhecimento daquilo que você tem, a habilidade que você tem e tenha ação, porque a ação é o que muda tudo. Tem muita gente querendo, tem muita gente que tem sonhos incríveis, tem planos incríveis. Talvez você tenha um conhecimento absurdo e você pode trazer esse conhecimento para gerar transformação na vida das pessoas através daquilo que você tem hoje. Então, se você tem um conhecimento, você tem uma expertise, não guarde isso para você. Eu acho que isso é um dos principais pontos também, se conectar com um propósito e transformar vidas através daquilo que você faz. Então, resumindo assim, primeiro você identificar aquilo que você gosta, aquilo que Legal. você é bom, você potencializar isso, Sim. entrar em ação. Legal. Ação é o que muda tudo, porque a gente já sabe do que a gente gosta de fazer. Isso é simples, identificar isso. Poxa, eu gosto de vender, poxa, eu gosto de fazer alguma outra coisa. Então isso eu tenho a consciência. Só que daí o que realmente vai fazer você começar e você ter a possibilidade de crescer no ramo é você ter essa ação. É o que muda o jogo. Bora? Bora lá então? Bora. Lembrando, Cadência. ele já sabe, cadência e amplitude. O mestre já ensinou. Então vamos embora. Excelente. Apertando o peito o tempo todo. Vem. Devagar, devagar, alonga, alonga, alonga e vem. Sempre um segundo aqui em cima. Perfeito. Segurou, desceu. Mais 3. Usa a respiração. 3. 2. Mais uma. Igual. Vem. Descansou. Ô Marcelo, algo importante relacionado à prática de atividade física. Como você mantém isso na sua rotina em meio a tantos compromissos e desafios? Vou trazer, em primeiro lugar, um erro que eu cometi. Quando eu comecei a me desenvolver profissionalmente, eu entendi que eu treinava, era focado no treino, mas eu precisava desenvolver em outras áreas. Eu decidi meio que tirar o pé do treino, da musculação, ficar um treino por semana, uma semana sem treinar. Cheguei a ficar 15 dias, quase um mês. Como eu disse, eu nunca fiquei mais de 3 meses sem treinar, na minha vida desde os 15 anos. Mas sabe quando desacelera? Isso desanimou, isso me deixou mais cansado, isso me deixou sem energia, sem vitalidade. Então eu acredito que para ter performance nos negócios, para ter performance na vida profissional, em todas as áreas da vida, como eu falo, nós somos seres humanos sistêmicos. Então existem 11 áreas da vida que a gente tem que dar atenção para elas. A gente aborda dentro da nossa metodologia. Se você não treina, se você não tem energia, um corpo capacitado para aguentar a energia do dia a dia, acaba que você vai cada vez mais desanimando até de fazer aquilo que é importante para você no momento. Então eu senti que ao longo de 2024 eu comecei a me desenvolver mais e tirei o pé dos exercícios, achando que é isso que é o erro principal, achando que eu teria mais tempo para estudar, para me desenvolver, para performar no trabalho, para fazer as outras áreas. Pelo contrário, o que aconteceu comigo foi comecei a perder performance em todas as áreas da vida, porque o meu corpo não estava ativado, não estava com energia suficiente. Eu costumo dizer, e hoje eu dou aula para empresários, líderes, e o que eu mais enxergo é uma visão de que, poxa, eu já tenho tanta coisa, como que eu vou conseguir treinar? Não tem energia, mas a gente não treina porque tem energia. Guarda isso. A gente treina para ter energia. Foi exatamente o que você falou. E o que você acredita que você consegue tirar aqui da musculação, da prática de atividade física, que você leva para o seu lado empresarial?
como eu disse, eu estou numa fase, né, de várias coisas acontecendo, então a minha jornada está bem extensa durante o dia e cansativa. O que eu estou trazendo da musculação, da atividade física, de uma corrida, da musculação, de qualquer atividade física que seja possível de eu encaixar durante o meu dia? A ativação do meu corpo. Então eu preciso começar o dia muito cedo. Então tem dias que 5 horas da manhã eu vou treinar, porque ali eu já ativo. Se eu tenho um compromisso, eu fui entregar uma palestra, um treinamento, 7 horas da manhã, eu fui treinar às 5 horas da manhã. Eu sinto que isso ativa o meu corpo. Então eu uso como uma ferramenta no meu dia. Por isso que eu não tenho exatamente um horário fixo de acordo com a minha rotina. É a necessidade porque eu encaixei isso como uma ferramenta poderosa para ativar e para impulsionar a minha performance. Num projeto agora, num propósito, né, de todos os dias, durante 10 dias, eu me comprometi agora. A gente começou um propósito, eu e um amigo meu, de todos os dias às 5 horas da manhã, ler provérbios, fazer uma reflexão do dia, o provérbio do dia. Massa. Então a gente está fazendo. A gente fez na quarta, a gente fez como lá na terça, fez na quarta, na quinta, na sexta, hoje, sabadão, amanhã, domingo, direto, 10 dias direto. E talvez eu tô sentindo que isso vai continuar. Que é maravilhoso você acordar, já ler e refletir. Então, provérbios com 30 versículos, basicamente. A gente fica 1 hora, mais ou menos, ali. Lendo e refletindo. Lendo, refletindo, tendo troca, buscando conhecimento e discernimento. Então, são decisões. Eu decidi. E eu, na jornada que eu estou em me formar treinador da Febracis de Ribeirão Preto, para realmente atuar lá, né, num propósito muito maior que o meu, sozinho, um propósito de Deus na minha vida, eu estou tendo que ter um dia muito puxado, um dia muito extenso. E essa semana, fazendo já esse propósito, eu dormi alguns dias 4 horas. Teve um dia que foi 3 horas e 50 minutos. Mas é uma decisão de dormir 1 hora da manhã, 1 hora e pouco, e acordar 10 para 5. E além de ser uma decisão, o que eu vejo é as pessoas falando, precisa acordar mais cedo porque é o horário que encaixa na minha rotina, só que elas fazem isso 2 dias e elas param. Não dá chance, não dá tempo para o hábito se criar. Então você precisa respeitar esse tempo. Então no começo realmente vai ser difícil. A primeira semana vai ser difícil, você não está acostumado. Mas você precisa se dar esse tempo. Porque um hábito você torna ele algo que é automático. Ele não começa assim. E a hora que você vai ver, já começa a dar 4h57, você já começa a despertar sozinho. Sim, mas você precisa dar esse tempo para isso acontecer. Quero qualidade, eu quero aqui na minha mão, ó. Mais isso. Pressão no peito. A hora que você alongar, eu quero que você estique um pouco mais o braço. Só um pouco. Aí. Espaça mais uma perna da outra. Abre. Assim, ó. Aí. Esse espaçamento te dá uma base melhor. Vem. E pressão no peito. Sempre 1 segundo e alonga. Encaixou, hein? Queixo pra dentro. Continua. Mais 3. E 2. Só mais uma. Boa. Ô Marcelo, vamos falar um pouco sobre vendas, que eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai conseguir pegar algo daqui, vai conseguir aplicar e vai ter resultado no seu negócio. Eu não tenho dúvida disso. Bora. Pelo conhecimento que eu sei que você tem. Vamos falar sobre performance na venda. Beleza. O que um vendedor ele faz, ou qual comportamento que ele tem que impede ele de ter resultados acima da média? Falta de conexão. Já é um dos principais pontos, não saber identificar qual é o perfil para gerar a conexão ideal com o seu cliente. Falta de conexão. Um exemplo, então o cliente chega, como ter mais conexão com ele? A gente vai ter que entrar num assunto que é mais sobre base comportamental, perfil comportamental, como eu já trouxe em alguns momentos. Identificar os perfis, onde existe o dominante, o influente, o estável e o conforme. Ótimo. Então, todas as pessoas, elas têm um desses 4, é isso? Pelo menos um, mas também combinações entre eles, até 3. Então são 4 perfis. Geneticamente falando, isso é natural, a pessoa já nasce com o perfil dela. Ela pode ter um perfil somente predominante, ou ela pode ser uma dominante mais alta, e os outros perfis ser abaixo do número ideal, da linha do meio. Ou ela pode ser dominante influente, que é o meu caso. Então eu tenho 2 perfis acima da linha de base que predomina o perfil.
ela pode ser um dominante, influente e estável também. Ela só não vai ter os 4 acima da linha, mas até 3. Então, normalmente são 2. Inclusive, você me ajudou a identificar e você me falou que eu tenho 3 ali, né? Que é dominante estável e o influente. Ele pode oscilar. Isso, também tem isso. Existe uma variação de até 5 pontos dentro de uma análise. Então, quando está, por exemplo, a linha do meio é 50. Então, 50 pessoas ela já é considerada já aquele perfil predominante. De 0 a 100 isso. De 0 a 100. Então, no 50, já é aquele perfil, ele já aparece na pessoa, na comunicação, no jeito dela. Quando está acima de 50, de 55, esse perfil ele é predominante, porque a oscilação dele vem de 50 a 55. Agora, quando esse perfil está, por exemplo, 47, essa pessoa ela não tem aquele perfil que predomina, mas ele pode subir em alguns momentos, que é o caso da influência, que você tem ali dentro da dominância, estabilidade e a influência que oscila. Pô, agora é hora de você pegar o seu caderno, que você vai anotar isso, porque isso você vai aplicar com a sua equipe, com a sua empresa. Isso aqui eu tenho certeza que você nunca escutou. Fala para mim um pouco sobre cada comportamento, poucas palavras. Ó, o dominante normalmente é assim, o estável é assim, por quê? Para a hora que o vendedor estiver lá, ele conseguir identificar e aí ele poder ser mais assertivo na venda. Perfeito, isso aqui é conteúdo de valor, hein? Poderoso, hein? Então anota mesmo. Dominância. A pessoa que ela tem a dominância mais alta, executora, mais rápida, mais acelerada, talvez até um pouco impaciente. Pessoa que é assim como eu sou mais aqui. Você vê que eu fico mais acelerado. Para falar, às vezes a minha cabeça projeta muito rápido, eu até enrosco a fala, isso é um perfil, é algo da dominância, porque minha cabeça já projetou e eu já estou falando muito rápido. Então eu penso muito rápido e falo, é execução. Qual que é um erro que o vendedor comete na hora de atender esse tipo de pessoa? Se o perfil do vendedor, do consultor, for um perfil muito mais calmo, geralmente ele tem que subir a energia, identificar a dominância no cliente dele, subir a energia dele, melhorar um pouco mais a dinâmica dentro da possibilidade, uma habilidade que ele pode se desenvolver, um conhecimento, para que ele consiga conectar. Porque senão o cliente chega e o consultor está tudo certo, mas ele tem a estabilidade mais alta, ele é mais calmo. Às vezes o cliente fica impaciente no tempo de resposta, na informação que ele quer. Ele só quer comprar e ir embora logo. Então, às vezes o cara fica ali com muito detalhe, passo a passo. O estável, ele busca muito um passo a passo a ser seguido. Então, o dominante, ele quer resolver rápido. Então, é um detalhe a se atentar. Boa. Tenho certeza que isso aí ninguém fala, né? Isso é difícil a gente escutar e é o que realmente muda o jogo. Muda o jogo. Então, falamos sobre o dominante, agora o influente. Quando a gente tem o perfil predominante da influência na pessoa, ela vai ser aquela pessoa que talvez você já conheceu em alguma fase da vida, que você conheceu na academia treinando, com um amigo, com uma amiga, e se conectou muito rápido, muito fácil, e ela já falou, nossa, parece que faz anos que eu te conheço, como é legal a sua amizade, nossa, vai durar a vida inteira. E aí passa uma semana, você vê essa pessoa, ela nem olha na sua cara. É uma intensidade ali. É assim, ela se conecta muito fácil, ela troca uma ideia muito fácil, ela é dinâmica, ela é persuasiva, comunicativa. Isso é uma predominância de quem tem um perfil influente mais alto. E aí, quando a gente vai falar de vendas, se eu sou uma pessoa que eu tenho a conformidade, que geralmente conflita um pouco, dominante com o estável, o influente com o conforme. O conforme ele é muito técnico, o conforme ele é muito mais sério, ele é muito mais metódico para as coisas. Analítico, né? Analítico. Então, o influente não quer isso. Ele quer se conectar, ele quer contar história. Então, o consultor, se ele tiver essa conformidade mais alta, ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que chegar e contar uma história da vida dele também, para ele conseguir gerar mais conexão e ser mais assertivo na hora da venda. Isso muda o jogo. Excelente. E o terceiro, que é o estável, é isso? É o estável, isso. O terceiro é o estável. Então, imagina eu, dominante. Eu já sofri muito isso antes do conhecimento, né? E ainda hoje eu tenho que me policiar para eu ter a consciência e na hora da ação eu não errar nisso. Então, eu vou fazer um atendimento para mim fazer uma venda online com um cliente, de mentoria, de algum projeto que eu tenho. Se eu pego uma pessoa com um perfil de estabilidade, eu sou muito direto. Então, essa pessoa ela precisa de um passo a passo. Então, automaticamente, eu entreguei uma palestra recentemente numa empresa, onde identificamos que o público maior ali, o predominante, estava com a estabilidade lá em cima. Então, uma linha de produção, é onde o pessoal geralmente tem a estabilidade,
mais calmo para fazer. O dominante nem consegue ficar muito ali, ele fica maluco, surto. E aí o que eu tive que fazer na palestra? Exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Desacelerando a minha fala, trazendo mais clareza nas palavras, trazendo um passo a passo de como funciona. E senão eu não conecto com o meu cliente, com o meu consumidor final, com a pessoa que eu estou ali fazendo a venda, que eu estou fazendo a mentoria. Imagina que, beleza, vendi. E aí eu vou entregar uma mentoria para um cliente que ele tem a estabilidade mais alta. E eu começo a acelerar esse cara, porque isso é da minha natureza. Meu irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você pode acelerar aqui. E aconteceu essa semana, a gente atendendo, a Maíra atendendo um cliente dela, e ele tem a estabilidade mais alta, ela me chamou, amor, vem aqui, para orientar uma parte comercial que ele tá com dúvida. E eu cheguei, eu fui no automático, é aí que tá. Meu irmão, isso, nossa, dá pra fazer isso, eu comecei ali, dá pra fazer isso. Ela, amor, ele é estável. Eu, calma, 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 tá tudo bem, vamos se alinhar. E aí respirei, trouxe a consciência. Então, a estabilidade, para a gente conseguir conectar na hora da venda, é trazer passo a passo, clareza, calma. Essa pessoa ela tem um receio também de se conectar em muitas vezes. Então, você precisa ter um pouco mais de cuidado, ser um pouco mais atencioso, para você conseguir realmente se conectar com ela. Então, por exemplo, se você está atendendo um estável, não adianta também você ficar apertando ele para ele querer fechar. Não, geralmente. Você tem que deixar o time dele, é isso? É, para falar de mentoria. Eu já consegui vender para estável na 4ª negociação. E é assim, cara. Não adianta. Tipo assim, ó, faz a oferta, vou pensar. E aí você vem, você contorna, você conversa, trabalha objeção. Não. Eu não posso explanar. Eu já sabendo disso, eu não posso querer que o cara feche na hora. Dependendo do ticket que você vai vender pro cara, ele precisa realmente conversar com a esposa, com o marido. Realmente precisa ter calma para tomar a decisão. E aí ele volta numa outra sessão, mas eu fiquei com essa dúvida. Aí você vai esclarecer essa dúvida. Deixa eu pensar. E realmente você tem que deixar isso. Então é lógico que você tem que ter um acompanhamento de oferta, para que também você não deixe ele pensar eternamente, né? Mas que você consiga ter esse conhecimento. Calma, eu não posso apertar demais, porque raramente, falando de um ticket mais alto, e vender uma mentoria, um conhecimento, você pressionar muito estável, ele vai espanar, ele não vai comprar. E aí você vai até perder esse cliente ao invés de conseguir fechar a venda. E aí, já valeu já o episódio ou não? Podia parar aqui já, né? Aí, vambora, tem muito ainda pela frente, mas vambora, você que sabe. Não, vamos continuar. E para finalizar, o último é o conforme, é isso? Isso, a conformidade mais alta. Aí essa pessoa, para você realmente conseguir, é ali que vai diferenciar o consultor que ele tem conhecimento realmente. E se é aquele cara que quer um influente, só quer enrolar o conforme, ele não vai vender. Porque geralmente quem tem influência se conecta muito fácil, é muito bom em fazer um storytelling, é muito bom em fazer uma persuasão. Então, assim, vende fácil. Só que se pega um conforme do outro lado, aí o cara, e agora? Entendeu? Tem que ter o conhecimento. Porque se não tiver o conhecimento, trava na hora de vender para o conforme. Ele precisa de método, ele precisa de análise, ele quer saber realmente, falando de um suplemento, por exemplo, que a gente trabalha na loja. O cara precisa saber a tabela nutricional. O cara precisa saber o quanto tem de carboidrato. O cara precisa saber. Não adianta você falar para ele, isso aqui vai te ajudar a ganhar massa muscular, esse aqui é um produto maravilhoso, sabor. Ele tá. Quanto de proteína? É aquele cara até mais sério. É aquele cara que assim, se tá ali fazendo uma encenação e ele, entendi. Qual que é o valor mesmo? Tipo, você conectando com o cara e o cara tá ali, tipo assim. Então você que é consultor, você já deve ter vivido isso. E é um perfil da conformidade. Para você conseguir conectar com esse perfil, você vai ter que ter muito conhecimento para que você tire as dúvidas, para que você dê clareza, para que você entregue uma análise, um método, para que você vai vender uma mentoria para um conforme. Você tem que ter um método comprovado cientificamente que aquilo é real, que aquilo dá resultado e que existe prova social que as pessoas já obtiveram resultados que ele quer ou algo parecido para você conseguir dar informações necessárias para você vender para ele. Porque senão ele vai ficar muito em dúvida, você vai perder a conexão com ele. Então isso é poderoso para você vender para uma pessoa que tem essa conformidade. E como você identifica? Fazendo perguntas ao longo da conexão, ao longo da conversa, na própria comunicação, quando você já tem o conhecimento, você consegue já pegar mais rápido, né? E aí isso muda o jogo. Eu posso falar que depois que eu comecei a entender isso, para vocês verem que isso é para qualquer área. Eu, por exemplo, tenho alunos que são conformes. Para esse aluno, como que eu consigo explorar
o máximo dele. O que eu faço? Depois que eu identifiquei, eu vou falar, fulano, você vai fazer tantas séries, serão tantas repetições, o seu nível de força vai ser tantos por cento ali com aquela carga. Então eu dou todas as informações que é música na cabeça do cara. E aí eu consigo fazer esse cara performar mais. É diferente do que eu falar, a gente vai fazer 3 séries de tanto. Olha a lacuna que fica, não é? Então, isso serve para qualquer área. Qualquer área. E aí você que está assistindo, será que você já conseguiu refletir as pessoas que você conhece? Qual é o perfil predominante que essas pessoas têm? Deixa nos comentários pra gente aqui, conversa com a gente, fala, nossa, eu lembrei. Ou se você identificou qual perfil você tem predominante. Comenta com a gente, que é super bacana identificar. E fazendo uma análise comportamental, a gente entende realmente o porquê de algumas ações. A gente entende realmente quem nós somos. Quando a gente sabe o nosso perfil, tem uma análise completa, tem uma devolutiva, que é onde a gente entrega o conhecimento sobre você, sobre o seu perfil genético, isso é genético, cientificamente comprovado, conforme, não estou criando uma historinha aqui, e você consegue realmente se conhecer melhor e entender por que você tem algumas habilidades que as outras pessoas não têm e alguns desafios que você vê que outras pessoas não têm. Isso muda tudo. E para você que está assistindo esse episódio e está fazendo sentido para você, está agregando na sua vida, no seu negócio, faz o seguinte, primeiro, curte aí, compartilha com pessoas que você entende que está com essa mesma busca em desenvolvimento, e dessa forma você incentiva para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então não deixa de curtir, segue aí a página e compartilha com seus amigos. Agora, um pouquinho de carga, né? Vambora. Vambora. 1, 2. 1, 2. Isso aí, ó, alongando total, lá embaixo. 1, 2. Deixa eu te fazer uma pergunta já aqui. Se eu ficar com o dedo, isso influencia? Não, você pode ficar nessa posição. Igual tava? Sem problema nenhum. Sem problema. Isso vai um pouco de questão de conforto, mas eu, por exemplo, prefiro essa pegada. Mas é uma dúvida que eu sempre tive. Não. A posição que vai ficar a minha mão vai influenciar? Não tão de forma que gere algo de impacto no exercício. Para alguns exercícios que nem terra e tal, existem algumas técnicas, mas para esse aí nem tanto. Beleza. Bora. 1, 2. 1, 2. Quero mais 4. 1, 2, 3. 1, 2, 2. 1, 2, mais uma. Devagar, alonga. O Marcelo hoje é o meu mentor de performance. Sim. E ele me ajuda, poxa, em várias áreas para eu conseguir performar mais. E muitas pessoas às vezes ficam naquela dúvida. Quando será que é o momento certo de eu fazer um acompanhamento, de fazer uma mentoria? Existe um momento certo? Talvez ele já passou, né? Foi ontem. Você poderia ter começado já algo. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, uma meta e você quer alcançar ela, você tem que começar agora. Escolher o mentor correto, ter o direcionamento de quem você conhece, que você acompanha, que tem credibilidade e domina realmente aquele assunto que você quer resolver, e começar o quanto antes. Porque eu quero que você diga o quanto isso vem te ajudando desde que a gente iniciou. O quanto os projetos que estavam ali, tipo, no papel, na mente, eles vêm se concretizando ao longo desse processo. Para mim foi uma mudança muito grande, primeiro porque é aquela coisa, né? Tem várias coisas na cabeça, mas aí fica naquele campo do desejo. Então o Marcelo foi a pessoa que falou, tá, você quer um monte de coisa, mas o que você vai colocar em prática? Você tem coisas para impactar a vida das pessoas e o que você está fazendo? Então o Marcelo ele me trouxe primeiro esse direcionamento, metas, estabelecemos algumas semanal, né? Estabelecemos algumas coisas e a partir dali eu fui colocando em prática, fui agindo e hoje eu já abri a minha mentoria para personal trainer. Mas se não fosse esse acompanhamento, eu acredito que isso ia ficar muito no campo do desejo. Então faz muita diferença e não só financeiro, que também a gente tem que falar. Com certeza. Eu posso falar abertamente que depois que eu estive com você, hoje foi o mês que eu mais faturei na minha vida. Amém. E estou muito feliz, não só por isso, mas por estar impactando vidas. E esse é o nosso propósito. Né? E hoje eu vejo um pouco mais de perto, mas sem dúvida, aquele momento que a gente conversou era um momento de querer muitas coisas, mas não era o melhor momento, talvez, para investir. E foi a melhor decisão que eu fiz. E é sobre isso. É comum as pessoas pensarem na seguinte questão. Eu preciso guardar um dinheiro para conseguir começar algo. Não, peraí que eu preciso me organizar, que mês que vem eu começo.
Mas não é assim. É você começando que você organiza. Porque sozinho, sozinha, quantos anos talvez você já não está tentando? Quantos anos talvez você já não tem essa meta, esse objetivo na sua mente e você quer colocar isso, concretizar isso e até agora não aconteceu? Então é pensar que você tendo a pessoa certa, com o conhecimento certo, no lugar certo, a estratégia certa, com certeza você vai alavancar. Então você precisa ter a coragem de dar o primeiro passo, que o resto das coisas vão acontecer. E a análise comportamental que o Marcelo fez me trouxe clareza dos meus pontos e como potencializar isso foi absurdo. Até que eu falei para vários amigos: oh, você precisa fazer, procura o Marcelo. Ó, tá o contato do Marcelo, vai lá, vai se conhecer, vai se entender, vai potencializar o que você tem de bom, entender o que precisa ser melhorado. E ver se alguém foi atrás. Teve alguém que chamou? Pois é, vieram comentar comigo. Tipo assim, nossa, que legal. Tá. Nossa, o Vitor falou que foi maravilhoso. Mas e a ação? E aí vamos parar para pensar? O resultado que você acabou de falar, que você está vivendo janeiro, o melhor mês até hoje, até então, e é só o começo financeiramente da sua vida em várias áreas com performance. E essas pessoas que não tomaram a decisão, como elas estão agora nesse momento? Será que elas mudaram? Será que elas estão vivendo o melhor que elas poderiam viver? Ou elas estão da mesma forma, com a vontade, com o desejo, mas não tiveram a ação que você teve? Quem quiser aí de casa se descobrir, entender melhor sobre os comportamentos e tal, como que faz, Marcelão? Fala aí, passa o ponto, como que é? É só chamar, ó. Segue no Instagram lá, tá o.marcelojulião, e é só você seguir, trocar uma ideia comigo, fique tranquilo, eu quero entender a sua necessidade, eu quero entender os seus desafios, eu quero entender melhor sobre você, depois a gente conversa sobre o que vai adequar ao seu perfil nesse momento que você está. Então vem conversar comigo e a gente vai ter uma boa troca, com certeza eu vou gerar o máximo de valor possível para você. Estamos chegando ao final de mais um Training Cash. Espero que você tenha gostado. Nossa, muito conteúdo, hein, Marcelo? Caraca. Mas eu não posso finalizar sem antes te fazer uma pergunta. Essa pergunta ela é a principal, que é: qual é a missão que você acredita que Deus colocou nas suas mãos? Transformar vidas. Isso é o que eu carrego no meu coração e através de tudo aquilo que eu vivi, que eu aprendi, como Deus transformou a minha vida. E hoje eu tenho a oportunidade de, através de tudo que eu aprendi, que eu acessei, de transformar outras vidas. Esse é o meu propósito. E tudo que eu entrego, eu entendi que dentro da loja de suplementos, a gente vendendo suplemento, eu entrego uma transformação, eu auxilio na transformação, fazendo uma mentoria, o quanto eu posso gerar de valor na vida daquela pessoa. Às vezes ela está olhando para uma área, não está olhando para outra, e o quanto cuidar disso faz ela ter mais performance, se conectar mais. Então, eu não tenho dúvidas que o meu propósito cada dia mais floresce, cada dia mais aquece, cada dia mais queima no coração, e é sobre transformar, e é realmente transformar a vida daquela pessoa, olhando para todas as áreas dela, cuidando dela de uma maneira integral, de uma maneira que a gente olhe para todas as áreas, como está a sua saúde, como está as suas finanças, como está a sua família, como está o relacionamento seu com seu pai, com sua mãe, o quanto isso trava você de prosperar hoje na sua vida. Então, dentro daquilo que a gente aplica hoje, é realmente levar uma transformação completa para a vida das pessoas. Forte, né? Forte, irmão. Parabéns. Você tem um propósito lindo, você já está impactando, e eu tenho certeza que muitas pessoas ainda serão impactadas por tudo aquilo que você carrega. Amém. Agradecer você que ficou até o final. E Marcelão, obrigado, viu? Satisfação. Foi sensacional. Obrigado mesmo, irmão. Você é absurdo. Gostou de participar? Maravilhoso. Foi bom? Sensacional. Prazeroso demais. Um papo leve, treinar e trazer essa consciência durante o treino, poder impactar vidas. Isso para mim está conectado ao meu propósito.